ou deixamos de fazer, mas somos salvos pelo que nós cremos ou deixamos de crer. Você está entendendo? Essa é a dispensação da graça e esse é o Novo Testamento. Então Deus se revela para o povo judeu e vai ser formado todo um Velho Testamento. Durante centenas, dezenas de anos, o povo só tinha o Velho Testamento, o povo não tinha o Novo Testamento. E durante esse tempo, as pessoas que escreveram o Velho Testamento perceberam Deus desta forma e assim o escreveram. Então eu me preocupo, como eu falei ontem à noite, quando eu vejo pessoas evangelizando com o Velho Testamento. É claro que o livro de Salmos, por exemplo, está cheio de promessas. Mas Davi percebeu Deus de uma forma e colocou isso no papel. Aí uma pessoa que não entende um pouco, que não tem um mínimo de conhecimento do que é Jesus Cristo, do que é esse negócio de Deus, Espírito Santo, salvação, começa a ser evangelizado, começa a ler a Bíblia, Marcelo, lá na 1 Reis, onde Deus manda matar os profetas de Baal e tal. Ele tem uma visão equivocada de Deus. Mas quando a pessoa ainda faz isso e erra porque é inocente, tudo bem. O problema é quando o cara entende das coisas e mesmo assim prefere usar o Deus percebido pelos profetas do que usar um Deus percebido pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vou chegar, você vai entendendo que eu quero chegar. Daniel está falando que há dois deuses? Não. Há um Deus do velho e um Deus do novo? Não. O Deus é o mesmo. Acontece que pessoas perceberam Deus de uma forma no Velho Testamento e pessoas perceberam Deus de outra forma no Novo Testamento. E é sobre isso que nós queremos ensinar a igreja. A viver debaixo da graça, viver debaixo da dispensação de Jesus e não mais debaixo da dispensação da lei. Talvez até hoje você visitou a igreja e nunca ouviu falar sobre esses detalhes. E é por falta de ouvir falar desses detalhes que nós cometemos erros nas nossas vidas. Que faz toda a diferença. Então, Deus, quando Ele se revela através dos profetas, Ele fala e Ele age com um povo, com uma cultura. E não tem como ser diferente. Deus se revelar ao rei Saul, que vivia debaixo de uma cultura totalmente diferente da nossa, ele ia perceber Deus de uma forma diferente. E aí você começa a ouvir as pessoas falarem, quantos amigos meus ateus, que não creem em Deus e não creem na Bíblia, e não querem crer, porque diz assim, eu não quero crer num Deus que manda matar criança. Falta de conhecimento. O Deus que eu sirvo foi mal percebido. E as pessoas ensinam. E em nome disso, as pessoas matam até hoje. Ou você nunca ouviu falar de pessoas que matam em nome de Deus? Você que estudou o mínimo de história, você sabe o que aconteceu no passado em nome de Deus. Mas eu vou esmiuçar isso um pouco mais à frente. E a terceira forma como Deus se revelou à humanidade. Primeiro pela criação. Segundo pelos profetas, pelos reis do Velho Testamento. E em terceiro, pelo Filho. E aí sim eu quero ler com você Hebreus. Há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras. Repita comigo, várias maneiras. Aos nossos antepassados por meio dos profetas. Não, só essa parte aí, obrigado. Senão eu vou ficar repetindo a noite inteira aqui. Mas nesses últimos dias, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Agora, olha só. Há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Várias maneiras, não foi uma só. E é por isso que você encontra na Bíblia, no Velho Testamento, palavras de um Deus que parece um Deus justiceiro. Daqui a pouco se encontra uma palavra no Velho Testamento que parece que é um Deus amoroso. De repente já vem outro escritor falando que Deus vai castigar. De repente vem outro profeta dizendo que Deus vai perdoar. E é óbvio e é natural para nós seres humanos, nós pegamos o que do Velho Testamento? Somente as partes que nos traz coisas boas. E nós colocamos todos esses versículos dentro de uma caixinha, que chamamos caixinha de promessa, e só vai ter promessa ali mesmo. E vivemos debaixo da bênção daí, e promessa. Você já viu em para-brisa de carro uma palavra que não seja uma palavra prometendo uma bênção? Dificilmente alguém coloca. Como alguém esses dias mandou para mim, o Patrick mandou... deixa eu ver se eu lembro o que está escrito atrás daquele carro.
Não vou falar o nome do carro aqui, mas Jesus, né? Não sei se estava chamado de carro, enfim, tá uma situação difícil aquele carro. Como diz um pastor amigo meu, o carro dele faltava só se converter, porque estava, como é que é? Estava bebendo, fumando e jogando. Então, né? Bebendo demais combustível, fumando, porque estava uma fumaceira doida, e jogando óleo para tudo que é lado. E assim estava a situação daquele carro. Deixa eu lembrar o que estava escrito. Quem crê diz amém. Não estava isso? Aí no final do adesivo dizia assim, quem crê diz amém. Aí imagina o cara, amém. Deus disse que vai me dar um foco. Ok. Quem crê, receberá. Um foco, você preto, não tem problema. E aí eu pergunto para a igreja, querida igreja, quem é esse Deus que nós servimos? Uma pergunta tão óbvia. Quem é Deus? Você já fez essa pergunta para você? Quem é Deus? Eu conheço muitas pessoas que não se preocupam com isso. E servem a Deus, então na igreja, mas não se preocupam em saber o quem é Deus. Aí quando um ímpio, que não crê, chega para você e te questiona, aí você fica sem resposta. E aí ele acha que saiu vencedor, e há uma oportunidade que você tinha de evangelizar essa pessoa, você perdeu. Porque às vezes não conhece, e não sabe explicar. E é isso que nós queremos aprender. Porque eu convivo com ateus, sou professor, meus colegas, a maioria deles não creem. Então volta e meia a gente entra em assuntos. E você tem que saber o que dizer para essas pessoas. Você tem que saber expressar a tua fé para essas pessoas. Então não basta você dizer Jesus te ama. Eles estão cansados de ouvir Jesus te ama. Todo mundo fala que Jesus te ama. Você tem que provar que Jesus existe. E como que você prova? O Espírito Santo é que convence. Mas você tem que ter conhecimento mínimo da palavra para você passar para essas pessoas. E mostrar pela Bíblia para essas pessoas. Porque daí as pessoas perguntam, e eu te pergunto hoje à noite, quem é Deus? O que você entende como Deus? Esse Deus que você serve, é um Deus bom ou é um Deus mau? Não responda. Guarda para você. Olha, pastor, eu já vi que Deus é bom, mas eu já li passagem na Bíblia que parece que ele não é tão bom assim. Talvez alguém nunca teve essas dúvidas. Mas talvez você já esteve essas dúvidas. E é isso que eu quero esclarecer para você. Quem é o Deus que você serve? É um Deus justiceiro ou é um Deus compassivo? É um Deus, o Deus genocida de Saul, que manda aniquilar uma nação inteira e não perdoar nem o gado? Ou é o Deus misericordioso do profeta Jonas, que diz que vai aniquilar e depois o povo se arrepende e ele volta atrás e diz que não vai mais aniquilar ninguém? Quem é esse Deus que eu e você servimos, que igreja? É o que manda matar os inimigos ou o que manda amar os inimigos? Porque você encontra essas duas partes na Bíblia. Quem é esse Deus que você serve? Você conhece ele? Você conhece o pai de Jesus? Você conhece o pai desse moço? Que está representado por essa figura? Você fala com Deus, mas você conhece como é o coração de Deus? Será que ele gosta de música? Que tipo de música que ele gosta? Será que ele gosta de crianças? Será que ele gosta dos idosos? Será que Deus considera os simples? Ou prefere só os abastados? Quem é esse Deus? Como ele é? Hein, Wagner? Como ele é? Não responda. Eu pergunto para meus alunos assim, mas não é para responder, daí eu fico bravo com eles. O que quer dizer tal coisa? Mas não é para responder, é para eles pensar, eles respondem, mas não era para responder. Não respondem quando perguntam. Quem é esse Deus? Será que ele gosta mais dos brancos? Gosta mais dos pretos? Gosta mais dos amarelos? De quem? Como é esse Deus? Porque se você talvez nunca estudou, nunca saiu dessa cultura que nós vivemos, para nós aqui Deus se parece de uma forma, mas você entra numa outra cultura, num outro país, as pessoas veem Deus totalmente diferente. Mas Deus é um só para toda a terra, então nós continuamos insistindo. Esse Deus que você serve é o Deus machista da cultura judaica? É esse Deus machista que os judeus nos ensinaram? Que a mulher não pode nada, só o homem que pode? É esse Deus que você serve? É assim que é Deus? Ou esse Deus que você serve é aquele que perdoa a prostituta, abraça e beija ela? É aquele Deus que vivia cercado de mulheres?
É aquele Deus que quando está lá na cruz, em volta, aos pés da cruz, tem mulheres esperando para levar o seu corpo. Quem é o Deus que você serve, meu amigo? É aquele Deus que foi percebido pelos judeus, que manda a mulher ser uma escrava do marido? Ou é o Deus que ao ser lavado com um perfume precioso, diz assim, que esta mulher fique conhecida no mundo inteiro por isso que ela fez? O Espírito Santo está falando contigo, quem é esse Deus que você está servindo? Culturas, nações e etnias foram criadas em nome de Deus. Em nome de um Deus. Em nome de um Deus foram criadas culturas opressivas. Como você pode perceber, como você pode ver na televisão, no noticiário. Um país como o Irã, por exemplo. O Deus que o Irã ensina é aquilo mesmo, que a mulher só pode mostrar os olhos, fora disso ela está pecando e vai ser apedrejada. Que se você for pego roubando um chocolate no supermercado, você vai perder sua mão direita. Que pessoas que anunciarem um Deus que não fale como eles querem que fale, é colocado no muro e fuzilado. É esse Deus. Que culturas opressivas foram criadas e dizem que é em nome de Deus. Culturas machistas, culturas sanguinárias. E eu quero citar um exemplo para você da Angola. Você sabia que na Angola, ainda hoje, as pessoas acreditam que a cor da pele deles é o sinal da maldição que Deus jogou sobre Caim? E por isso eles têm a pele escura? Você sabia que hoje, até hoje, isso é ensinado em algumas igrejas na Angola? Uma cultura machista, uma cultura racista, em nome de Deus. E um colega meu, que eu tinha, ele era nigeriano, um amigo que eu tinha, nigeriano. Uma vez eu conversando com ele, ele expressou que eles são criados e foram ensinados a crer que eles são inferiores. Porque Deus escolheu os brancos e amaldiçoou os negros. Tudo isso em nome de um Deus. E eu te pergunto, quem é esse Deus? É o Deus que eu e você estamos aqui hoje louvando? Guerras foram travadas em nome de um Deus, irmão. As torres gêmeas foram derrubadas em nome de quem? De um Deus. Porque eles creram que se eles derrubassem e matassem o maior número de ímpios possíveis, Deus iria preparar 70 virgens para eles viver no paraíso para sempre. Em nome de Deus. E também em nome de Deus, Gessé, os Estados Unidos invadiu o Iraque e não poupou ninguém. Porque Deus disse para os americanos que Deus era por eles. Que Deus era pelos cristãos. E os muçulmanos deveriam morrer. Então uma nação se levanta contra a outra e diz, Deus é por nós. E a outra nação se levanta, não senhor, Deus é por nós. E vai o presidente americano e diz, God bless America. Deus abençoe a América. Deus está com a América, nós vamos detonar, nós vamos acabar, ninguém nos segura. Centenas de pessoas, gente, foram queimadas em fogueiras em nome de Deus. Quem não estudou, quem já não viu o que a Igreja Católica praticou na Idade Média? Centenas e dezenas de pessoas foram sacrificadas, foram mortas em fogueiras em nome de um Deus. O Deus que eu e você servimos é esse Deus. E as pessoas brigam até hoje em nome desse Deus.